Olá, aluno da Escola Celestino de Souza, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valvé e hoje nós teremos mais uma aula de História para os alunos dos sétimos anos. Nosso tema de hoje é sobre a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Então, como vocês sabem, quando a gente olha para o mapa do Brasil hoje, a gente não imagina que no período colonial o mapa do Brasil era bem diferente do que era hoje. No período inicial da colonização, os limites políticos eram bastante reduzidos, principalmente os limites que foram determinados no Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui a América do Sul entre portugueses e espanhóis. Com o tempo, essas fronteiras elas foram ampliadas, até chegar o espaço geográfico que o Brasil possui hoje. Então, esses limites dessas fronteiras que o Brasil possui hoje, elas foram estabelecidas ao longo de vários anos por meio de tratados políticos, invasões de terras, conflitos e compra de território. Neste capítulo, a gente vai estudar sobre os principais acontecimentos que marcaram a expansão da fronteira da América Portuguesa, e a gente terá também a oportunidade de perceber que a ampliação das possessões de Portugal na América ocorreu porque criadores de gados, padres, indígenas e os bandeirantes, entre outros colonos, ignoraram esse limite que era estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas e avançaram em direção ao sul, ao oeste, que hoje é o Brasil. Então, a gente sabe que, inicialmente, a ocupação da colônia da América Portuguesa, que é o Brasil, ela se deu, principalmente durante o século XVI, se limitou às áreas do litoral. A coroa portuguesa tinha receio de que, ao se movimentar para o interior, pudesse estar desprotegendo e facilitar as invasões estrangeiras que era algo que já estava acontecendo. E aí essa expansão ela vai ser determinada por vários setores. Um deles, talvez o principal, foi a criação de gados na região Nordeste, onde saíram principalmente das capitanias de Pernambuco e Bahia. Inicialmente, a criação de gado ela era o chamado o gado criado solto e servia para suprir as necessidades básicas dos moradores de engenho, como o leite, a carne, para a população. E também o couro, que no Brasil colonial se tornou um produto muito valioso para a produção de artefatos, como roupas, calçados, móveis, utensílios para transporte, entre outras coisas. Uma outra ação, um outro fator que contribuiu para esse avanço foi a ação dos bandeirantes, que avançaram da capitania de São Vicente, principalmente onde hoje é São Paulo, e avançaram em direção à região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, em busca, que a gente vai ver, do aprisionamento de indígenas e também na busca de metais preciosos. No sul, na região sul, a ocupação da região foi resultado da iniciativa da coroa, quando ela fundou a colônia do Sacramento, que foi resultado também da ação dos paulistas caçadores de indígenas, dos jesuítas espanhóis e os criadores de gado de origem portuguesa. Na região amazônica, a ocupação ela vai se efetivar um pouco mais tarde, devido às dificuldades naturais de ocupação, mas essa ocupação ela vai se dar principalmente com a instalação de ordens religiosas, as missões religiosas dos jesuítas, e a exploração das drogas do sertão, que eram as chamadas especiarias,
que eram produzidos nessas regiões e serviam também para exportação. Vamos nos deter um pouco sobre o desenvolvimento da pecuária. Então, como a gente sabe, né, a criação de gado ela tem um objetivo de fornecer alimentos, né, como a carne, o leite e os seus derivados. E também no Brasil colonial era utilizado também o trabalho de tração nas moendas, também para o transporte, e o couro, né, como eu falei, na produção de artefatos que abastecia a região dos engenhos. Nas áreas canavieiras, a criação de gado estava prejudicando os fazendeiros. E por isso a sua criação foi transferida para as outras áreas fora do litoral. Assim, avançando em direção ao Rio São Francisco, atingiram os estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Nas fazendas de criação de gado eram empregados principalmente trabalhadores assalariados, mas em algumas delas também poderia ter os escravos. A gente tem um mapa, né, em que esse mapa ele vai mostrar um pouco como se deu essa ocupação, essa expansão, né, do litoral para o interior. Então aí a gente vê no século XVI a ocupação se dava principalmente, né, nessa área mais escrita no Nordeste e aqui na região do litoral. No século XVII a gente vê as regiões mais próximas ao litoral, principalmente na região Nordeste e também no Sul, com a expansão da criação do gado, e no século XVIII essas áreas que estão de verde, que vai desde o norte, né, na região Amazônia, mais a região do Mato Grosso e também a região no sul do país. A pecuária na região sul, como ela se deu, né? Nos campos do Rio Grande do Sul, a pecuária desenvolveu-se com a criação do gado solto, cujo objetivo inicial era apenas para produzir o couro. Tirava-se o couro e o resto era todo dispensado, né? Com o tempo, principalmente com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, onde a população cresceu rapidamente e a carência de alimentos também ocorreu, a região sul começou a utilizar essas carnes que eram descartadas inicialmente e produziu os chamados charqueados. Os charqueados eram o quê? A carne bovina ela era salgada, exposta ao sol até que ela se tornasse seca, por isso que é chamada também de carne seca. E aí, a partir de então, esses charqueados eles passaram a ser destinados aí à região de Minas Gerais e outras regiões do Brasil também. Também no sul houve a criação de cavalos, né, que eram utilizados nessas fazendas, principalmente para a realização de rodeios. Aí os rodeios não é esse mesmo tipo de rodeio que a gente tinha hoje, mas eram onde os peões se juntavam para pegar o gado que era criado solto, né, o gado selvagem, e eles marcavam, né, e castravam, né, os machos. As mulas também foram utilizadas, né, nessa região como meio de transporte da carne. No processo de expansão do qual nós estamos falando, né, de ampliação do território da América Portuguesa, que é o Brasil, a ação dos missionários também desempenhou um papel muito, muito importante. A gente sabe que no início do século XVI, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica promoveu a chamada Contra-Reforma, e um dos objetivos da Contra-Reforma era levar a fé católica às regiões mais distantes. No caso, esse período vai coincidir com a colonização portuguesa na América, né, aqui no Brasil,
E aí esses padres, esses religiosos, eles foram enviados para cá, na metade do século XVI, para expandir a fé católica, né, e também conter o avanço do protestantismo. Os primeiros jesuítas que chegaram aqui foi em 1549, e eles tinham essa missão de catequizar os índios, né, fazer com que os índios fizessem os rituais, né, se preparassem para os rituais católicos, principalmente. E também adquirir os costumes portugueses. Diversos grupos de evangelização foram fundados em diversas regiões do Brasil. A gente vai ver que, por exemplo, a região norte, a ocupação também vai se dar esses avanços das missões jesuíticas. Visando agilizar a conversão dos indígenas, os padres jesuítas criaram aldeamentos, conhecido como missões ou reduções. Nas missões, o trabalho de evangelização era feito por meio de missas, batismos, músicas e outros ensinamentos ligados à liturgia católica. A gente tem um mapa aqui das missões religiosas, onde tem essas cruzes, são onde aconteceu as missões portuguesas. E mais no sul, é onde também ocorreram as missões espanholas, certo? A gente, nesse mapa aqui das missões, a gente tem aqui a linha que marca o Tratado de Tordesilhas, e aí a gente tem uma ideia, né, que se o Brasil fosse cumprir os limites do Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil era menos da metade do que é hoje. Então, toda essa área à esquerda do Tratado de Tordesilhas significa que foram áreas que foram conquistadas, né, ao longo do tempo, principalmente século XVI, XVII, XVIII e também século XIX, e aí a gente tem esse formato do mapa do Brasil na atualidade. Então a gente vê que em várias regiões do Brasil, as missões jesuíticas foram responsáveis para a ocupação desse território. Um outro processo que deu origem à expansão do território brasileiro foi as chamadas bandeiras paulistas. Então, na capitania de São Vicente, que é o atual estado de São Paulo, onde a dificuldade de expandir a lavoura e a dificuldade de encontrar mão de obra levaram os paulistas a organizar as chamadas expedições de apresamentos de indígenas. Então, eles formavam grupos e saíam para o interior na busca de aprisionar indígenas. Essas expedições eram chamadas de bandeiras, eram realizadas por pessoas particulares, né, que não tinha nada a ver com a coroa portuguesa. Então, as bandeiras eram expedições organizadas por particulares, enquanto que os bandeirantes, posteriormente, a coroa portuguesa também resolveu organizar expedições oficiais, né, em busca principalmente de metais preciosos. A gente sabe que o grande sonho da coroa portuguesa era encontrar aqui na América Portuguesa ouro, prata, já que na América Espanhola isso já havia acontecido há bastante tempo. As bandeiras de apresamentos para capturas de negros da terra, como eram chamados os indígenas na época, ocorreram inicialmente nas regiões próximas a São Paulo. Depois elas ocorreram nas regiões cada vez mais distantes, região de Minas Gerais, onde nessas bandeiras foram encontrados o ouro, né? Depois Goiás e também na região do Mato Grosso. A procura aos indígenas aumentou quando, em 1630, os holandeses ocuparam parte do Nordeste brasileiro e passaram a dominar o abastecimento de escravizados vindo da África. Então, essa carência de mão de obra escrava no Brasil, devido a esse controle pelos holandeses, comércio de tráfico escravista, levou, né, os paulistas principalmente a capturar indígenas para vender e para usar como escravos.
A gente sabe também que havia uma proibição, né? Os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas, mas a coroa admitia apenas em caso de guerras justas. Eles consideravam guerra justa quando os indígenas atacavam os colonos. A escravização desses continuou, né, dos indígenas, criando conflito entre os portugueses e os jesuítas, principalmente na região sul, onde vários conflitos vão ocorrer nesse período. A busca de metais preciosos, como eu já falei, né, constituiu também um dos motivos que levaram os colonos a adentrar no interior do território brasileiro. Na segunda metade do século XVII, né, as bandeiras foram intensificadas nessa busca de metais preciosos, que levou o nome de bandeira de prospecção. A busca por metais preciosos levou os paulistas da região de Minas Gerais, de Mato Grosso, chegando, como a gente sabe, a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. Nesse processo de expansão, é claro que houve, e de busca de apresamento de indígenas, houve as resistências indígenas. E uma das mais conhecidas foi a Confederação do Cariri, que foram um conjunto de resistências de vários indígenas que ocupavam principalmente a região do Nordeste. Essas batalhas ocorreram no sertão nordestino, nas terras onde hoje corresponde o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Os primeiros conflitos entre indígenas e colonos foram vencidos pelos indígenas, né, que mataram vários colonos, inclusive muitas cabeças de gado, né, que esse era o objetivo dos colonos, ocupar as regiões para a criação de gado. Diante dessa resistência dos indígenas, em 1688, as autoridades contrataram o serviço dos bandeirantes paulistas, né, para combater os indígenas. E enquanto os combates aumentavam, um novo conflito surgia. Os bandeirantes paulistas e os colonos passaram a disputar as terras tomadas dos indígenas. Mais do que mão de obra nativa, interessava aos colonos ocupar as terras dos indígenas para a criação do gado e garantir o seu controle aí, né, sobre a região, inclusive nas estradas, nos caminhos terrestres que ligavam o interior ao litoral. Então a gente sabe que com a criação do gado, com as bandeiras, com as missões jesuíticas, houve a ampliação do mapa geográfico do Brasil até o século XVIII, principalmente. Então, a América Portuguesa, o Brasil já era bem maior do que aquele que estava determinado no Tratado de Tordesilhas. Então, devido à pecuária extensiva, que era essa criação do gado solto, as missões jesuíticas, a exploração das riquezas na Amazônia, que principalmente no século XVIII se intensifica, e as expedições dos bandeirantes para o interior do Brasil, os limites coloniais haviam sido bastante ampliados, marcando alguns conflitos e negociações diplomáticas entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, principalmente na região sul do Brasil, que na região do Sacramento, que foi uma colônia fundada pelos colonos portugueses, e a região do povoado das Sete Missões. Então, o principal ponto que envolveu esse conflito, né, era a disputa pela colônia do Sacramento, que hoje é o Uruguai, e pela região dos Sete Povos das Missões, que é o Rio Grande do Sul. Por meio do Tratado de Badajoz, definiu-se que a colônia do Sacramento ficaria para a Espanha e a região dos Sete Povos das Missões ficaria para o Brasil. Isso foi decidido diplomaticamente entre as duas coroas.
Há, nesse período também, as primeiras rebeliões coloniais, né, que vão acontecer, uma no Maranhão e outra no Recife. Né? E isso se deu devido à crise da economia colonial, devido à concorrência do açúcar que estava sendo produzido pelos holandeses, franceses e ingleses nas Antilhas, que provocou a queda do açúcar no mercado internacional, prejudicando aqui os produtores de açúcar do Brasil. E aí, para isso, a saída encontrada pela coroa portuguesa para superar essa crise foi extrair mais recursos da colônia, elevando os impostos e aumentando o controle sobre o comércio colonial. Então, isso vai desagradar principalmente a elite colonial, né, os proprietários de terra, produtores de açúcar e etc. E essa insatisfação, né, além de outros interesses, vão provocar aí reações bastante violentas. Então a gente tem uma delas, a revolta de Beckman, que ocorreu no final do século XVII, na região do Maranhão, que os proprietários sofriam pela carência de escravos e dependiam da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que era responsável de abastecer a região. A companhia, além de não cumprir os acordos com o abastecimento de escravo, elevou o preço do produto, que só a companhia tinha controle, como o preço do bacalhau, do vinho e do trigo. Então, em 1684, os proprietários da terra, liderados por Manuel e Thomas Beckman, ocuparam o armazém da companhia, depuseram o governador do Maranhão e expulsaram os jesuítas do local. A revolta foi, obviamente, sufocada aí pelas tropas metropolitanas. E o outro evento foi a Guerra dos Mascates, que foi um conflito que ocorreu em 1710, em Pernambuco, e foi liderada pelos senhores de engenho de Olinda, que estavam se sentindo prejudicados com a queda do preço do açúcar, devido à concorrência do açúcar, que nós já falamos. Recife, ao contrário, prosperava graças às melhorias trazidas pelo governo holandês. Né? O Recife, em determinado momento, foi ocupado aí pelos holandeses, e os holandeses trouxeram prosperidade econômica, estrutural para Recife. Então, os senhores de engenho de Olinda, que eram chamados pejorativamente de mascates, usavam o controle da Câmara a seu favor. Os comerciantes de Recife solicitaram à coroa a elevação do povoado à condição de vila, onde foram atendidos pelo rei. Inconformados com a decisão, os fazendeiros de Olinda invadiram o Recife e assumiram o governo. A guerra durou até 1711, quando os mascates, com o apoio das tropas portuguesas, venceram o conflito. Então, para hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo de expansão territorial do Brasil, e agora vocês terão aí uma atividade, né, para fazer, baseado no conteúdo. Já está indicado aí as páginas onde vocês poderão encontrar as respostas. É indispensável que vocês leiam o capítulo integralmente, né, para que possam entender. De qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. As perguntas devem ser copiadas no caderno e, em seguida, as respostas. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.